Olá, Samuel Mendonça aqui do Topa Pensar, dando continuidade à nossa sessão Leituras Filosóficas do canal. Hoje iniciando o item 2 do vídeo obra do volume Os Pré-Socráticos, da coleção Os Pensadores, que tem por título Os Pré-Socráticos, porque o item 1 teve por título Do Mito à Filosofia. E aqui estamos fazendo a leitura com pequenos comentários do texto do professor José Américo Mota Peçanha. Lembro que essa é a segunda edição de 1978. A primeira foi de 1973. Muito bem. O resultado das invasões dóricas a partir do século XII a.C. é a ruína dos reinos micênicos, com sua estrutura de base agrária, patriarcal e gentílica. Fugindo aos invasores e tentando salvaguardar suas tradições, muitos aqueus são forçados a emigrar para as ilhas e as costas da Ásia Menor. Aí os jônios fundarão cidades como Mileto e Éfeso, que se transformarão em grandes centros econômicos e culturais. As principais atividades econômicas das colônias gregas da Ásia Menor tornam-se, por força mesma de sua localização geográfica, a navegação, o comércio e o artesanato. E enquanto se intensificam as relações com outros povos, cada vez mais distantes vão ficando as velhas tradições remanescentes da sociedade micênica. A acelerada dinâmica social das cidades-estados jônicas corrói as antigas instituições e os valores arcaicos, fazendo emergir uma nova mentalidade, fruto da valorização das individualidades que se afirmam nas circunstâncias e iniciativa presentes. Durante o século VII a.C., as novas condições de vida das colônias gregas da Ásia Menor acentuam-se devido à revolução econômica representada pela adoção do regime monetário. A moeda, facilitando as trocas, vem fortalecer econômica e socialmente aqueles que vivem do comércio, da navegação e do artesanato, marcando definitivamente a decadência da organização social baseada na aristocracia de sangue. A partir de então, e sobretudo no decorrer do século VI a.C., a expansão das técnicas, já desvinculadas da primeira concepção que lhes atribuía a origem divina, passa a oferecer ao homem imagens explicativas dotadas de alta dose de racionalidade, conduzindo à progressiva rejeição e à substituição da visão mítica da realidade. A técnica que o homem consegue compreender e dominar a ponto de realizá-lo com suas próprias mãos, repeti-la e, sobretudo, ensiná-la, apresenta-se como um processo de transformação e de criação. Daí uma pergunta fundamental. Por que não seria semelhante àquele o processo que teria produzido o universo atual e dentro dele continuaria a operar mudanças? Notem que as mudanças, elas são lentas. Elas duram, e muitas vezes, não um século, mas às vezes 2 séculos, 3 séculos. As mudanças são muito graduais. É importante que a gente pense nesse ponto, porque às vezes, olhando um pouco para problemas concretos da sociedade atual, há quem olhe apenas para uma fotografia do momento, um ano determinado, o ano de 2019, o ano de 2020, uma situação concreta, esquecendo que, na verdade, há um filme, e esse filme ele é um pouco extenso, e daí que as mudanças, nesse contexto de um filme, que é a própria civilização, a humanidade, e essas mudanças são lentas. Observem que a perspectiva lá do século VIII, século VII, então você está falando de 2 séculos que antecedem, e no século VI, precisamente, que você vai ter a acentuação aí da formulação mais racional. Até então, as narrativas míticas tinham muita força. Ainda tem muita força até no século VI, evidente, mas se tratando de uma transição, aqui a gente já tem
como afirmar o século VI como o século das construções efetivamente filosóficas, como vai ficar claro aqui no decorrer desse texto. Natural, portanto, que ocorressem nas colônias gregas da Ásia Menor as primeiras manifestações de um pensamento dotado de tamanha exigência de compreensão racional, e depois de produzir as epopeias homéricas entre os séculos X e VIII a.C., eclodiu no século VI sob a forma de ciência teórica e filosofia. É bem verdade que já no século VIII, Hesíodo expusera em suas obras poéticas uma síntese de relatos míticos tradicionais, vinculando-os pelo nexo causal das genealogias que ligavam deuses imortais. Mas a partir do século VI, esse tipo de construção cedeu lugar a uma nova e mais radical forma de pensamento racional, que não partia da tradição mítica, aqui é a diferença, mas de realidades apreendidas na experiência humana cotidiana. Fruto da progressiva valorização da medida humana e da laicização da cultura efetuada pelos gregos, despontou nas colônias da Ásia Menor uma nova mentalidade, que coordenou racionalmente os dados da experiência sensível, buscando integrá-los numa visão compreensiva e globalizadora. Dentro desse espírito surgiram, na Jônia, as primeiras concepções científicas e filosóficas da cultura ocidental, propostas pela escola de Mileto. Observem que, se já no século VIII Hesíodo expusera, enfim, de certo modo, as suas relações que se tinham, um nexo causal entre deuses e mortais, portanto, já dando sentido e lugar para aquilo que é efetivamente da natureza propriamente humana, dos mortais, a ênfase específica ao século VI diz respeito a uma espécie de valorização daquilo que vai ser efetivamente construído pelos mortais de forma assim independente aí aos deuses, e por isso essa dimensão de importância do século VI. Seguindo, procurando reduzir a multiplicidade percebida à unidade exigida pela razão, os pensadores de Mileto propuseram sucessivas versões de uma física e de uma cosmologia constituídas em termos qualitativos, explicando as qualidades sensíveis, como frio, quente, leve, pesado, eram entendidas como realidades em si, o frio, o quente, etc. O universo apresentava-se assim como um conjunto ou um campo, no qual se compunham pares de opostos. Olha que interessante, então. O universo sendo pensado como um campo, e neste campo você tinha efetivamente a composição de pares de opostos. Vocês devem se lembrar, nas leituras anteriores, essa referência a uma dimensão não resoluta, mas a uma dimensão de uma vertente ou de outra, seja em relação à própria compreensão da história da filosofia, de quando ela se inicia, de que maneira se inicia, com os orientalistas, ocidentalistas, seja em relação às pulsões de um lado, forças de morte, forças de vida, e isso está presente desde que nós temos aí essa herança helênica para a compreensão do homem no mundo. Por isso que as formas simples, simplificadas, fáceis, rápidas de resolução dos problemas são igualmente imprecisas, para não dizer frágeis. Fiquem com isso. Segundo uma tradição que remonta aos próprios gregos antigos, o primeiro filósofo que teria sido Tales de Mileto. Você veja que Mileto vai ganhar essa força. As datas a respeito de sua vida são incertas, sabendo-se, porém, com segurança, que ele viveu no período compreendido entre o final do século VII e meados do século VI a.C. Famoso como matemático, alguns historiadores consideram que sua colocação pelos antigos entre os 7 sábios da Grécia deveu-se principalmente à sua atuação política. Teria tentado unir as cidades-estados da Ásia Menor numa confederação,
no intuito de fortalecer o mundo helênico diante das ameaças de invasões de povos orientais. Observem que a dimensão política ela vai ter força logo na própria exposição do que é considerado aí o primeiro filósofo, né, que é Tales de Mileto. Então, dentre os historiadores e doxógrafos, aqueles que fazem a doxografia, há o entendimento dessa dimensão de atuação política e que por isso talvez nós devamos pensar sobre a importância que tem a dimensão política para a prática filosófica. Nós vamos observar que Platão também, mais tarde, vai ter aí uma perspectiva importantíssima política e outros pensadores também. Tem uma curiosidade, que nós vamos chegar daqui um pouco nesse autor, evidente, mas que vale a pena já anunciar e depois a gente retoma, que é o caso de Heráclito de Éfeso, um filósofo que sim, vive uma vida, o seu pai era estadista e portanto uma vida na própria dimensão da política, mas ele opta por uma vida individual e vai se recolher e vai se isolar e vai viver uma vida aristocrática no sentido aí de uma dimensão de busca da sua própria excelência. De qualquer maneira, a dimensão política está presente. A vida política social faz com que Heráclito tome uma posição política individual, que não se confunde com individualismo. Isso certamente tem muito para a nossa reflexão em torno da própria questão da filosofia. Seguindo o texto. Para a história da filosofia, a importância de Tales advém sobretudo de ter afirmado que a água era a origem de todas as coisas. A água seria a physis, physis aqui com pH, que no vocabulário da época abrangia tanto a acepção de fonte originária quanto a de um processo de surgimento e de desenvolvimento, correspondendo perfeitamente à Gênese, então referência à physis. Segundo a interpretação que dará Aristóteles, séculos mais tarde, teria tido início com Tales a explicação do universo através da causa material. Historiadores modernos, porém, rejeitam essa interpretação que aristoteliza Tales, atribuindo-lhe preocupação de cunho metafísico. Então, em que pese o fato de que se possa argumentar que Tales tivesse, enfim, essa preocupação efetivamente de uma gênese, uma causa material, isto, de certo modo, o classifica na esfera da metafísica e, portanto, há historiadores que querem rejeitar essa vertente. Assim, há quem afirme, por exemplo, o Paul Tannery, que Tales foi importante apenas como introdutor na Grécia de noções da matemática oriental, que ele mesmo desenvolveu e aperfeiçoou, e de mitos cosmogônicos, particularmente egípcios, que laicizou, dando-lhes sustentação racional. Noutra interpretação, Olof Gigon, por exemplo, o surgir da água significaria um processo geológico sem acepção metafísica. Tudo estaria originalmente encoberto pela água, sua evaporação permitiu que as coisas aparecessem. Por outro lado, alguns intérpretes consideram que outra sentença atribuída a Tales, tudo está cheio de deuses, representa não um retorno a concepções míticas, mas simplesmente a ideia de que o universo é dotado de animação, animan, de que a matéria é viva, ilozoísmo. Essa dimensão é extremamente importante para a gente compreender Tales como alguém que possa sim ter tido influência em relação à dimensão da metafísica, em que pese o fato, como eu disse anteriormente, que estes autores estão na transição de um tempo mítico para o tempo filosófico. Então, fazer referência aos deuses, isso está presente aqui em Tales, como vai estar presente em Heráclito, como vai estar presente nos pré-socráticos como um todo, né? Tudo está cheio de deuses, isso tem referência, claro, ao seu contexto de época.
um dos aspectos fundamentais da mentalidade científico-filosófica inaugurada por Tales consistia na possibilidade de reformulação e correção das teses propostas. A estabilidade dos mitos arcaicos e a estagnação das esparsas e as sistemáticas conquistas da ciência oriental, os gregos, a partir de Tales, propõem uma nova visão de mundo cuja base racional fica evidenciada na medida mesma em que ela é capaz de progredir, ser repensada e substituída. Veja aí a dimensão progressista. Assim é que, já em meados do século VI, a chefia da escola de Mileto passa a Anaximandro, introdutor na Grécia e aperfeiçoador do relógio do Sol. Gnomon, de origem babilônica, foi também o primeiro a traçar um mapa geográfico. Então, Anaximandro é um autor absolutamente importante na filosofia quando vai tratar especificamente do apeiron, que vamos chegar lá agora. Para Anaximandro, o universo teria resultado das modificações ocorridas num princípio originário ou arqué. Esse princípio seria o apeiron, que se pode traduzir por infinito ou ilimitado. Desde a antiguidade, discute-se se o apeiron pode ser interpretado como infinitude espacial, como indeterminação qualitativa, ou se envolve os dois aspectos. Certo é que, para Anaximandro, o apeiron estaria animado por um movimento eterno que ocasionaria a separação dos pares de opostos. No único fragmento que restou de sua obra, Anaximandro afirma que, ao longo do tempo, os opostos pagam entre si as injustiças reciprocamente cometidas. Para alguns intérpretes, isso significaria a afirmação da lei do equilíbrio universal, garantida através do processo de compensação dos excessos. Por exemplo, no inverno, o frio seria compensado dos excessos cometidos pelo calor durante o verão. Ora, se de alguma forma Tales de Mileto e agora Anaximandro, nós observamos que essa dimensão de oposição, de polos opostos, é central nos pré-socráticos. Seja para admitir essa dimensão e movimento, seja para negar, como vai ser o caso de Parmênides, e chegaremos lá. É evidente que aí tem um sentido muito específico em relação à ontologia. Vamos chegar nestes pontos lentamente. Por quê? Porque a reflexão filosófica demanda cuidado e muito, eu diria que, muita calma para que se pense, enfim, esses conceitos todos. Seguindo, o último representante da escola milesiana, Mileto, foi Anaxímenes. Ora, se nós tivemos a notícia lá, enfim, da água como um primeiro princípio, agora vai aparecer o ar com Anaxímenes. Vejamos, para ele, o universo resultaria das transformações de um ar infinito, pneuma apeiron. Aproveitando, de acordo com Farrington, a sugestão oferecida pela técnica de fabricação de feltro produzido por aglutinação de materiais dispersos em grande expansão na Mileto de sua época, Anaxímenes afirmava que todas as coisas seriam produzidas através de um duplo processo mecânico de rarefação e condensação do ar infinito. O pensamento milesiano adquiria, assim, consistência, pois, além de se identificar qual a physis, mostrava-se um processo capaz de tornar compreensível a passagem da unidade primordial à multiplicidade de coisas diferenciadas que constituem o universo. Como a Anaximandro, também a Anaxímenes, os doxógrafos, escritores antigos que recolheram ou transcreveram as opiniões dos primeiros filósofos, atribuem a doutrina da constituição a partir da arqué única de inumeráveis mundos
gerados de maneiras sucessivas e ou simultânea. Então, a contribuição de Mileto com estes três pensadores, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, vai dar sentido a uma discussão muito forte, com centralidade na physis, efetivamente a physis, mas também em uma dimensão da transformação. É importante essa referência à transformação, porque se trata de um tema caro aos pré-socráticos e presente em toda a história da filosofia. Seguindo, próximo item, a salvação pela matemática. Durante o século VI a.C., verificou-se em certas regiões do mundo grego uma revivescência da vida religiosa, para a qual contribuiu, inclusive, a linha política adotada em geral pelos tiranos, para enfraquecer a antiga aristocracia que se supunha descendente dos deuses, protetores da polis, das divindades oficiais. Os tiranos favoreciam a expansão de cultos populares ou estrangeiros. Dentre as religiões de mistérios de caráter iniciático, uma teve então enorme difusão: o culto de Dioniso, originário da Trácia, e que passou a constituir o núcleo da religiosidade órfica. O orfismo de Orfeu, que primeiro teria recebido a revelação de certos mistérios e que os teria confiado a iniciados, sob a forma de poemas musicais, era uma religião essencialmente esotérica. Os órficos acreditavam na imortalidade da alma e na metempsicose, ou seja, a transmigração da alma através dos vários corpos, a fim de efetivar sua purificação. A alma aspiraria, por sua própria natureza, a retornar à sua pátria celeste, às estrelas, mas, para se libertar do ciclo das reencarnações, o homem necessitava da ajuda de Dioniso, Deus libertador que completava a libertação preparada pelas práticas catárticas, catarse mesmo. Pitágoras de Samos, que se tornou figura legendária já na própria antiguidade, realizou uma modificação fundamental na religiosidade órfica, transformando o sentido da via de salvação. No lugar de Dionísio, colocou a matemática. Da vida de Pitágoras, quase nada se pode afirmar com certeza, já que ela foi objeto de uma série de relatos fantasiosos, como os referentes às suas viagens e a seus contatos com culturas orientais. Parece certo, contudo, que ele teria deixado Samos, na Jônia, na segunda metade do século VI a.C., fugindo à tirania de Polícrates. Transferindo-se para Crotona, lá fundou uma confraria científico-religiosa. Criou um sistema global de doutrinas cuja finalidade era de descobrir a harmonia que preside a constituição do cosmo e traçar, de acordo com ela, as regras da vida individual e do governo das cidades. Partindo de ideias órficas, o pitagorismo pressupunha uma identidade fundamental de natureza divina entre todos os seres. Essa similitude profunda entre os vários existentes era sentida pelo homem sob a forma de um acordo com a natureza, que, sobretudo depois do pitagórico Filolau, será qualificada como uma harmonia garantida pela presença do divino em tudo. Natural que, dentro de tal concepção, o mal seja sempre entendido como desarmonia. Vejam que, desde o século VIII a.C., a gente está falando de uma referência que tem aqui, que aparece com os pré-socráticos, mas essa referência precisamente do orfismo, e vai ser Pitágoras aí, o grande pré-socrático em Samos, que vai, de certo modo,
substituir toda uma narrativa metafísica de imortalidade e inserir aí um componente claramente também universal, mas aí da racionalidade, que é a matemática, que é o segundo nível de linguagem, né? Você tem, enfim, a metafísica, a matemática e depois a dimensão física. O fato é que o pitagorismo, ele também, mesmo que assumindo a dimensão da matemática, ele vai ter aí o seu caráter, entre aspas, mítico. Os números para Pitágoras representam efetivamente aí junções e combinações por meio das quais se pode explicar a própria noção de realidade. Vai dizer Pitágoras que todas as coisas são números, por exemplo. É uma máxima, pelo menos atribuída a ele, em que a matemática tem centralidade. Seguindo, a grande novidade introduzida certamente pelo próprio Pitágoras da religiosidade órfica foi a transformação do processo de libertação da alma num esforço inteiramente subjetivo e puramente humano. A purificação resultaria do trabalho intelectual que descobre a estrutura numérica das coisas e torna, assim, a alma semelhante ao cosmo, em harmonia, proporção, beleza. Pitágoras teria chegado à concepção de que todas as coisas são números através, inclusive, de uma observação de campo musical. Verifica no monocórdio que o som produzido varia de acordo com a extensão da corda sonora. Ou seja, descobre que há uma dependência do som em relação à extensão da música, tão importante como propiciadora de vivências religiosas estáticas em relação à matemática. Pitágoras concebe a extensão como descontínua, constituída por unidades indivisíveis e separadas por um intervalo. Segundo a cosmologia pitagórica, esse intervalo seria resultante da respiração do universo que, vivo, inalaria o ar infinito, pneuma apeiron, em que estaria imerso. Mínimo de extensão e mínimo de corpo, as unidades comporiam os números. Os números não seriam, portanto, como virão a ser mais tarde, meros símbolos a exprimir o valor de grandezas. Para os pitagóricos, eles são reais, são a própria alma das coisas. Olha aí a dimensão de transcendência. São entidades corpóreas constituídas pelas unidades contíguas. Assim, quando os pitagóricos falam que as coisas imitam os números, estariam entendendo essa imitação, mimesis, num sentido perfeitamente realista. As coisas manifestariam externamente a estrutura numérica que lhe é inerente. Notei agora que eu estou sem o meu áudio, agora acho que vai ajudar um pouco mais. Peço desculpa se o áudio não ficou tão de boa qualidade, acho que agora pode ter melhorado. Enfim, seguindo. Os pitagóricos adotaram uma representação figurada dos números que permitia explicitar sua lei de composição. Os primeiros números, representados dessa forma, bastavam para justificar o que há de essencial no universo. O 1 é o ponto mínimo de corpo, unidade de extensão. O 2 determina a linha. O 3 gera a superfície, enquanto o 4 produz o volume. Observe o fundo que tem o número e a própria matemática para o pitagorismo. Utilizando uma versão puramente geométrica, o gnomon, introduzido na Grécia por Anaximandro, versão que o transforma esquematicamente em esquadro, os pitagóricos investigam as diferentes séries numéricas e verificam que o crescimento gnomônico da série dos números pares determina sempre uma figura oblonga retangular, enquanto a série dos ímpares cresce como um quadrado, ou seja, como um quadrilátero que conserva seus lados sempre iguais, embora aumente de tamanho. Assim,
O número par pode ser visto como uma expressão aritmo-geométrica da alteridade, enquanto o ímpar seria a própria manifestação básica na matemática da identidade. A partir desses fundamentos matemáticos, os pitagóricos podem, então, conceber todo o universo como um campo em que se contrapõem o mesmo e o outro, e podem estabelecer para os diferentes níveis da realidade a tábua de opostos que manifestam aquela oposição fundamental. Por exemplo, infinito, finito, ímpar e par, unidade e multiplicidade, a direita e a esquerda, macho e fêmea, repouso e movimento, reto e curvo, luz e obscuridade, bem e mal, quadrado e retângulo, em síntese, categorias biológicas, macho e fêmea, oposições cosmológicas, à direita e à esquerda, relativas a movimento, das estrelas fixas aos astros errantes, éticas, bem e mal, etc. Seriam, na verdade, variações da oposição fundamental que determinaria a própria existência das unidades numéricas, ou seja, a oposição do limite, peras, e do ilimitado, apeiron. Então há um fundamento efetivamente aí compreendido por Pitágoras, que vai ter importância capital ao longo da história da filosofia, e vai ser inclusive base de reflexões em torno daquilo que diferencia posicionamentos e interpretações do homem no mundo. Talvez, se nós retomarmos aqui o pensamento de Pitágoras, do nascimento da filosofia, talvez nós possamos, por meio dessa compreensão, abdicar de exigir que o outro, aquele que é o divergente, o diferente, pense como pensamos. Talvez aqui tenha base para que a gente respeite aquilo que é o divergente, porque esse divergente pode ser o movimento em relação ao repouso, esse divergente pode ser simplesmente o curvo em relação ao reto, esse divergente pode ser, por exemplo, a direita em relação à esquerda. Ambos existem, têm seus sentidos, mas existem em função do outro. É essa oposição do limite, peras, e do ilimitado, apeiron, que oferece sentido à própria natureza. Isso vai ficar muito claro também depois com Heráclito de Éfeso. Seguindo, a primitiva concepção pitagórica de número apresentava limitações que logo exigiriam dos próprios pitagóricos tentativas de reformulação. O principal impasse enfrentado por essa aritmo-geometria baseada em números inteiros, já que as unidades seriam indivisíveis, foi a relativa aos irracionais. Tanto na relação entre certos valores musicais, expressos matematicamente, quanto na base mesma da matemática, surgem grandezas inexprimíveis naquela concepção de número. Assim, a relação entre o lado e a diagonal do quadrado, que é a hipotenusa do triângulo retângulo isósceles com o cateto, torna-se irracional. Aquelas linhas não apresentam razão comum, o que se evidencia pelo aparecimento na tradução aritmética da relação entre elas de valores sem possibilidade de determinação exaustiva, como, por exemplo, a raiz quadrada. O escândalo dos irracionais manifesta-se no próprio teorema de Pitágoras. O quadrado, construído sobre a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados construídos sobre os catetos. Desde que se atribuísse o valor 1 ao cateto de um triângulo isósceles, a hipotenusa seria igual efetivamente ao quadrado. Ou seja, então, quando se pressupunha que os valores correspondentes à hipotenusa e aos catetos eram números primos entre si, acabava-se por se concluir pelo absurdo de que um deles não era nem par nem ímpar. Aí temos uma aporia. Apesar desses impasses, e em grande parte por causa deles, o pensamento pitagórico evoluiu,
e expandiu-se, influenciando praticamente todo o desenvolvimento da ciência e da filosofia gregas. Em parte, a difusão do pitagorismo deveu-se à própria destruição do núcleo primitivo de Crotona, talvez por razões políticas. Os pitagóricos se dispersaram e passaram a atuar amplamente no mundo helênico, levando a todos os setores da cultura o ideal de salvação do homem e da polis através da proporção e da medida. Veja que aqui sim jaz aí o nascimento da filosofia, né? Pitágoras com a sua importância em relação precisamente a um deslocamento de algo mítico para uma dimensão racional, utilizando-se efetivamente da própria matemática como base. Último item de hoje, a unidade do divino. E aí na transição a gente continua amanhã para não ficar tão extenso esse vídeo. As primeiras cosmogonias filosóficas propostas pelos milesianos e pelos pitagóricos podem ser vistas como variações do monismo corporalista. A diversidade das coisas existentes provindo de uma única physis corpórea, seja água ou ar ou unidade numérica. Todavia, a própria divergência entre os pensadores, cada qual apontando um tipo de arqué e um tipo de processo capaz de transformá-la em tantas e tão diferenciadas coisas, suscitou a necessidade de se investigarem os recursos humanos de conhecimento, buscando-se um caminho de certeza que superasse as opiniões múltiplas e discrepantes. Assim, o binômio unidade-pluralidade deslocou-se assim da esfera cosmológica para reaparecer sob forma de oposição entre uma verdade única e multiplicidade de opiniões. Essa encruzilhada do pensamento que fecundou toda a investigação filosófica posterior manifesta-se em Heráclito de Éfeso, mas foi sobretudo marcada pela escola de Eleia. O eleatismo, segundo a maioria dos historiadores, é que teria inaugurado explicitamente tanto a problemática lógica quanto a ontológica, as especulações sobre o conhecer e sobre o ser. Na antiguidade, Platão e Aristóteles consideravam Parmênides, Zenão e Melisso como os representantes do eleatismo, autores aí, filósofos de Eleia. Outros autores antigos situavam entre os eleatas também Xenófanes e Górgias, o famoso sofista. Chegou-se mesmo a considerar Xenófanes como o fundador da escola, o que a crítica moderna geralmente rejeita, atribuindo esse papel a Parmênides. Nascido em Colofão, colônia grega da Ásia Menor, Xenófanes 580 a 475 a.C., mais ou menos, cerca de, foi para o sul da Itália, então chamada Magna Grécia. Quando sua terra natal caiu nas mãos dos Medas, a semelhança de Pitágoras levou para essa parte ocidental o mundo helênico, os frutos da efervescência intelectual que caracterizava a Jônia, passando a difundir a nova concepção do universo forjada pelas escolas filosóficas. Durante muito tempo, pensou-se que Xenófanes teria escrito um poema intitulado Sobre a Natureza, expondo ideias filosóficas próprias. Historiadores modernos como Werner Jäger recusam essa versão, afirmando que em seus poemas Xenófanes teria tão somente narrado fatos sobre a invasão dos Medas e sobre a sua vida pessoal. Além disso, teria deixado essa seria justamente a parte mais importante de sua obra, poemas satíricos, ou os Siloi, criticando em nome das novas ideias filosóficas a mentalidade vulgar, particularmente quanto à concepção do divino, apoiado na visão do universo como constituído a partir de uma única origem, a arqué, que os pensadores jônicos já qualificavam de divino. Xenófanes proclama, e aí a citação: um Deus é o supremo entre os deuses e os homens. Nem em sua forma, nem em seu pensamento é igual aos mortais. Olha que interessante, vou ler de novo.
um Deus é o supremo entre os deuses e os homens. Nem em sua forma, nem em seu pensamento é igual aos mortais. Começava o combate aos deuses antropomórficos herdados da tradição homérica, né? E aí amanhã podemos continuar com o item o que é o que é. Comentário breve dessa parte dos pré-socráticos. Primeiro, ressaltar mais uma vez a importância dos pré-socráticos para o entendimento de qualquer problema, de qualquer filósofo moderno, medieval, enfim, de qualquer época. Estudar a filosofia não examinando inicialmente os pré-socráticos parece-me um equívoco. Equívoco por duas razões. A primeira, porque estão justamente nos pré-socráticos os principais problemas, as principais questões que depois serão retomadas ao longo da história da filosofia. Em segundo lugar, os pré-socráticos têm referência direta aí às epopeias gregas. Homero, Hesíodo e principalmente, como vimos hoje, do orfismo. Não se pode tentar compreender uma série de questões que nós vivemos na nossa sociedade aqui do século XXI sem essas referências. Referências que estão colocadas em relação à transcendência, à imortalidade e até mesmo a ideia de reencarnação que aparece no orfismo. Enfim, a dimensão religiosa e política, que é central para compreender uma sociedade do século XXI, já estava presente lá no século VIII, no século VII, no século VI, antes de Cristo. Razão pela qual é fundamental compreender aí os pré-socráticos. Quero avançar mais um ponto para a nossa conclusão de hoje. Observem que a vertente de opostos já está presente lá desde o orfismo, está presente, portanto, nas epopeias gregas e vai estar presente nos pré-socráticos. Mesmo que se tenha uma tentativa de buscar uma unidade, como nós vimos aqui no final do texto, nessa vertente efetivamente que vai se dar aí com esse esforço que é atribuído efetivamente a Xenófanes, mas que não necessariamente, porque vai ser a grande referência desse momento vai ser efetivamente Parmênides. Mesmo com esta vertente, não se pode ignorar que a tentativa de unidade só existe em função da diversidade, ou dos pares, ou dos opostos, né? Então, não é só Pitágoras, ou não é só Heráclito, mas é também Empédocles, mas é também, enfim, outros autores que estão se referindo a esses opostos. E é uma base fundamental para entender a sociedade atual, a ideia de que não há unidades, mas há diversidade. A unidade é uma quimera, é uma tentativa, e vamos ver depois que um pouco estratégica, mas que ela não dá conta de exprimir efetivamente o humano que se estrutura na própria diversidade. Diversidade individual, diversidade social, diversidade da própria alma, diversidade efetivamente do cosmos. É isso. Bom, fiquem bem. Se entenderem que faz sentido, compartilhem. Se não, não há problema. Esse vídeo é só para você. Se você conseguiu chegar até aqui, considere-se alguém que tem interesse efetivamente em leituras filosóficas. Estamos juntos? Grande abraço e até a próxima.